Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Sejam bem-vindos à Live Ciência e Universidade no Cenário Socioeconômico Brasileiro, FNDCT e a Lei Orçamentária 2021. É um evento promovido pela Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, PROIS Federação. Eu quero iniciar aqui agora, saudando os colegas que estão aqui comigo, fazendo esse debate. Hoje nós temos a presença ilustre do coordenador da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento, o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, está aqui com a gente. Boa tarde, Celso. Temos aqui também a honra de receber o diretor de Assuntos de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Dálio Teixeira. Boa tarde, professor Dálio. Boa tarde, Enio. Quero deixar aqui, desde já, meus agradecimentos aos colegas de bancada, na certeza de que nós vamos ter um debate excelente, um diálogo muito bom, já começando no início dessa noite. Bom, eu quero abrir aqui os trabalhos, eu quero iniciar dizendo que a ideia dessa live ela surgiu porque muitos professores vieram nos procurar para saber como vai ficar o orçamento, né? Como é que vai ficar o orçamento para pesquisa e como vão ficar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação nos próximos anos. Dado todo esse contexto político, esse contexto econômico no qual o país está inserido, principalmente em relação ao que ficou estabelecido com a aprovação da Lei Orçamentária 2021. Então, com todas as lições que foram trazidas pelo advento da pandemia, no que diz respeito ao papel da importância da ciência no mundo atual, nós já percebemos, né, mais do que percebemos, que tem uma preocupação cada vez maior da sociedade em relação ao desenvolvimento científico nacional. Então, nós podemos dizer que a pauta da ciência é uma pauta cada vez mais popular no nosso país, posto que está cada vez mais evidente que a ciência é um fator determinante para capacitar o país para enfrentar os desafios que estão acontecendo no mundo global, a exemplo dessa pandemia. Mas também para a gente verificar o enfrentamento de muitas outras questões, como a questão da geração de energia limpa, do acesso à água, a mobilidade urbana, a prevenção climática, a preservação dos ecossistemas, da biodiversidade. É natural que essa preocupação, tudo isso que está acontecendo, seja ainda maior vinda por parte dos professores da universidade. Por quê? Porque nós sabemos que a universidade é a força motriz da ciência brasileira. A universidade ela é responsável pela grande fatia de produção científica nacional. Então, sendo ponto pacífico que o desenvolvimento científico é questão estratégica de Estado, essencial para o desenvolvimento nacional, nós precisamos entender que fazer ciência é uma coisa que custa caro. Nós temos que ter esse entendimento, é preciso ter amplos investimentos, investimentos públicos, né? Não existe pesquisa e desenvolvimento científico sem investimento do Estado. Em todos os países, você verificar que estão aí na ponta da pesquisa científica, tem uma forte presença estatal nos investimentos em educação, na estrutura da pesquisa, no desenvolvimento tecnológico. E se a gente olhar mesmo para o caso dos Estados Unidos, onde as indústrias investem de forma muito pesada nas pesquisas, o investimento público é muito forte lá, 60% dos recursos para pesquisa, eles vêm de financiamento público, segundo os dados da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Já lá na Europa, segundo as estatísticas da União Europeia, 77% das verbas para pesquisa vem da receita pública. Só para você ter uma ideia, em 2019, lá na Alemanha, onde eu tive a oportunidade de morar alguns anos e fazer minha pós-graduação, a Alemanha ela anunciou um investimento de 160 bilhões de euros no ensino superior e em pesquisa, no investimento em pesquisa científica ao longo dessa década. Agora, o Brasil, né, embora o Brasil esteja enfrentando os desafios com as nações mais ricas, né, nações do mundo global, não conhece certas questões que a gente passa aqui, não dá nem para imaginar que possa haver desenvolvimento aqui sem se cuidar da ciência e da tecnologia, sob pena da gente ficar
cada vez mais, né, comprometido, cada vez mais dependente tecnologicamente. O fato é que aqui no Brasil, infelizmente, a estrutura científica nacional ela está dentro de um cenário de uma progressiva redução de investimentos públicos. O orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia ele está aproximadamente metade do que era há uma década atrás. Então, nós estamos em um patamar muito, mas muito baixo de recursos, o que torna a ciência cada vez menos atrativa no Brasil e acaba por gerar aquela história que nós já estamos sabendo, né? O pessoal que trabalha na ciência sabe da questão do desastre e do fenômeno da fuga de cérebro. Então, veja só, restrições orçamentárias, elas são possíveis, né? Isso é uma coisa que se considera, e mesmo necessária para que a gente possa ajustar as finanças no país, uma vez que o orçamento ele se torna limitado em épocas mais complicadas, em épocas mais áridas. Agora, os critérios que são utilizados para realizar os cortes, esse sim, tem que ser coerente, tem que ser uma coisa que seja producente. Em qualquer lugar do mundo, qualquer país que você vá, as áreas que são vitais estão relacionadas, certamente, com a educação, com a ciência, com a tecnologia. Então, formação de recurso humano, profissionalização, educação de base, ensino superior, são essenciais para se ter qualquer tipo de envolvimento no país. E, sem dúvida, diante do contexto global histórico que nós estamos inseridos, ciência, tecnologia e inovação também estão no rol de áreas estratégicas para o desenvolvimento. Aí tem uma série de incógnitas sobre o que é que vai acontecer nos próximos anos, aí considerando o que aconteceu com essa pandemia, o reflexo do que vai ainda acontecer com essa devido a essa pandemia, porque a competição dos recursos ela está sendo cada vez mais difícil, cada vez mais dura. O setor da ciência no Brasil, ele é uma coisa que a gente dá até vergonha de falar, está cada vez mais desvalorizado, uma política que não valoriza, né, a nossa ciência, e ainda tem uma carência de conhecimento dos políticos sobre o papel da ciência e desenvolvimento do país, embora que a gente esteja conseguindo construir aos poucos essa conscientização de classe política, e a questão é que o ICTP.br, o ICTP é uma ferramenta fundamental para esse processo. A única certeza que a gente tem é que a comunidade científica vai permanecer unida, vai permanecer firme nessa agenda de luta, né, em todas essas questões, que tem à frente a iniciativa como ICTP.br, coordenado pelo nosso sempre aguerrido Celso Pancera, além das entidades como SBPC, ABC, o próprio PROIFES, que se soma a essa luta e adotou com todo o empenho mesmo a indicação da agenda em defesa da ciência nacional. Então, se trata de um movimento de cientistas, pesquisadores, professores e amigos da ciência de todo o Brasil, que entendem que a defesa da ciência ela tem que ser feita não só lá dentro dos laboratórios, mas também fora dele, em uma arena política. É pela política legítima, política democrática, que a gente consegue melhorar as coisas. Lá na outra ponta, né, as condições de estrutura, de carreira dos cientistas e pesquisadores brasileiros. Então, o movimento em defesa da ciência, ele tem ganho muita força nos últimos anos, é um movimento que tem sido fundamental para criar a senha de desmonte e desmantelo das instituições científicas, né, que está acontecendo nesse governo. E é esse movimento que tem sido o principal polo, a questão de oposição ao negacionismo que está acontecendo na realidade da política bolsonarista, que tão nocivo tem sido para o nosso país. E hoje a gente tem aqui uma das pessoas que encabeçam a defesa da ciência no Brasil, que vai poder nos dar um quadro detalhado sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, e que é a principal ferramenta de financiamento e pesquisa no Brasil, além de trazer as perspectivas de orçamento e investimento em ciência para os próximos anos, né? Então, eu vou abrir aqui a palavra agora para o coordenador do ICTP, meu amigo Celso Pancera. A palavra é sua, Celso. Muito obrigado, Enio, pelo convite, toda a diretoria do PROIFES. É um prazer estar de novo falando com vocês. Sempre que o Enio me chama, eu considero o convite uma convocação, uma convocatória, pelo respeito que eu tenho por ele e pelo PROIFES, né? Também o Dálio, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é um prazer
estar dividindo contigo esse debate hoje aqui, né? Eu vou apresentar algumas lâminas, se o pessoal aí, o Elan, puder colocar no ar aí. Eu queria desde já agradecer ao Bruno Moretti, lá do gabinete do senador Rogério Carvalho, que enviou essas lâminas. Eu não consegui fazer a minha atualização do meu PowerPoint depois do orçamento sancionado, né? Mas nessa apresentação nós poderemos ver que, como esses últimos anos depois, particularmente 2016, do impeachment da presidente Dilma, como os investimentos na área de ciência, tecnologia e educação superior como um todo caíram drasticamente. O Brasil, depois da promulgação, né, da nova Constituinte, 88, da criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, em 89, dos fundos setoriais dos anos 90, né, e do FNDCT, o Brasil vinha numa constante de crescimento de investimento. E de lá para cá, particularmente em 2019, com o atual governo para cá, que começa a negar a realidade, negar a sociedade do conhecimento, a importância da ciência, negar os fatos, não na palavra, porque eles falam que valoriza a ciência, mas, na verdade, os fatos demonstram o contrário, e a gente vai mostrar aqui com alguns gráficos ao longo da nossa apresentação. Esse aqui é mais um gráfico que vocês estão vendo agora aqui, da conjunto de despesas primárias do governo central. Na linha em azul são as despesas totais que o governo tem, né, tem feito ao longo desses anos, né, nos últimos 20 anos. Né? Na linha amarela, você tem as despesas obrigatórias, né, que são aquelas que o governo tem que gastar porque são constitucionais, ele não tem como não gastar. E na linha cinza são as discricionárias, que são as despesas em que o governo decide gastar quando ele tem projeto de expansão, de definição, de funcionamento e de progresso para o país. Ele tem um projeto, ele tem diversos projetos, e ele reserva recursos para gastos que sejam dentro disso que ele considera discricionário, aquilo que ele julga importante para ele. E a gente vê o tombo que as despesas discricionárias têm tomado nesses últimos anos. Pedi aí para o Helen passar agora a próxima lâmina. Eu quero pegar um pouquinho mais a parte de educação. Aqui é um exemplo claro, Enio e Dálio, a questão do CNPq. Vejam o orçamento do CNPq. Em 2014 e 2015, o CNPq executou quase 2 bilhões de reais. A previsão para 2021 é de 1 bilhão de reais. Ou seja, o recurso discricionário do CNPq, aquele que não é salário, luz, água, aquilo que não é obrigatório, né, caiu pela metade, de 2014 para cá, 2015. Né? Então, vocês veem que uma coisa é discurso, outra coisa é prática. Na prática, né, a ciência tem sido abandonada nesses últimos 6 anos de uma maneira absurda. E esse gráfico do CNPq demonstra isso, quando ele sai de uma execução de praticamente 2 bilhões de reais para 1 bilhão de reais, né, 5 anos depois, 6 anos depois. Agora, o próximo gráfico, ele dá uma outra demonstração, se a Helen puder mudar para a gente. Aqui, ó, é o seguinte, isso aqui é recurso para a bolsa de pagamento de bolsas, né, do CNPq. Vejam vocês, o CNPq pagou em 2015 1,68 bilhões de reais em bolsa. Vejam vocês, em 2015. Em 2021, a previsão é de 0,9 bilhão, 900 milhões de reais, praticamente metade disso. O que acontece na prática? O CNPq pagava em 2015 em torno de 105 mil bolsas por mês, né? E agora ele está pagando, vai pagar, fechar o ano de 2021, na melhor das hipóteses, pagando 70 mil bolsas, né? 70 mil bolsistas, né? Então é um corte drástico, né? Além de não ter reajuste no valor da bolsa, né, você tem um tombo enorme na quantidade de bolsas pagas. Aí estão os valores que não negam, isso aí são valores executados, né, e a previsão orçamentária, né, aprovada e sancionada pelo presidente, né, que é para 2021, de 900 milhões de reais. Claramente insuficiente se compararmos com o ano passado, né,
E, claramente, um desastre, se compararmos com 2015. A próxima lâmina, por favor. Aqui é o FNDCT. Né? Aqui vocês podem ver o FNDCT, o tombo que ele tomou na realização. O FNDCT, esse ano, ele vai realizar, né, recolher em torno de 7,1 bilhões de reais dos seus diversas fontes de recursos. E a previsão de gastos do governo é de 0,5 bilhão. Né? Ou seja, 90%, 90 e tantos por cento do valor do FNDCT está contingenciado contra a lei, inclusive, que foi aprovada pelo Congresso no ano passado, né, e sancionado agora, que nós derrubamos o veto, eu vou abordar isso logo mais para frente. Então, vejam vocês, em 2015, né, quando eu inclusive era ministro à época, o FNDCT executou 3,7 bilhões de reais em recursos que não são recursos retornáveis, são não retornáveis, aqueles que vão para investimentos em infraestrutura de universidade, bolsa de pagamento de bolsas no CNPq, enfim, à época tinha muitas bolsas do exterior também. Né? Veja o tamanho do tombo, né? De 2015 saiu de 3,7 bilhões, caiu para 0,9 bilhões, subiu em 2017 para 1,3 e agora caiu para meio bilhão, 500 milhões de reais. É um absurdo. E as despesas financeiras com o fundo, vocês podem ver nessa linha cinza, é o dinheiro que está sendo disponibilizado para empréstimo. Então, no tamanho que eles reduziram o recurso para bolsas, para não retornáveis, que a gente chama, né? São aqueles investimentos que o governo faz na ponta da oferta, né? E o outro que são aqueles recursos que são liberados pela FINEP para empréstimo, para empresas, né? Ao mesmo tempo que dobrou o valor para empréstimo, né? Reduziu aí 20% o que estava disponibilizado em 2015 para não retornáveis. Isso aí é mais um exemplo do desastre e do abandono à ciência que esse governo está promovendo no Brasil. Realmente um abandono, né? Um descalabro com a ciência brasileira. Vamos passar para a próxima, por favor. E aqui tem outro índice, Enio, que a gente demonstra os valores efetivamente, né? Que a gente tem. Né? Nós temos previsto na LOA, o FNDCT, para esse ano, 5 bilhões 559 milhões de reais. Né? E está contingenciado 5 bilhões e 48 milhões de reais. Ou seja, no tempo que, em 2015, não foi feito nenhuma, zero de reserva de contingência, em 2014 foi feito 1% de reserva de contingência, né? Em 2016, já depois do impeachment, né, já fizeram 62% do FNDCT foi segurado no orçamento, não foi gasto por fim princípio, porque ele existe, que é financiar a ciência, e vem aumentando esse valor. Vocês veem que a previsão na última coluna aqui é de 91% do recurso do FNDCT esse ano ficar retido para fazer lá, pagar dívidas do governo, déficit primário, e não explodir a PEC do teto de gastos. A próxima tabela. E aqui é o CAPES. Olha vocês o CAPES, a CAPES, né? Vejam vocês a CAPES. A CAPES, em 2015, teve um orçamento de 7,7 bilhões de reais. A previsão para 2021 é de 2,9 bilhões de reais. 2,9 bilhões. E ainda tem corte depois desses 2,9 bilhões. Vejam, Enio, é 1/3 praticamente do que foi executado no último ano do governo da Dilma. Né? Ele já tomou um tombo em 2016, que voltou a valores de 2014, e de lá para cá a escadinha só tem piorado, né? E vocês veem que a previsão para esse ano, isso aí é CAPES, né? O que é discricionário, ou seja, aquilo que não é obrigatório. Quando fala assim, o que não é discricionário é que excluiu folha de pagamento, excluiu despesas como segurança, manutenção de prédio, energia elétrica, água, essas coisas que o governo são despesa obrigatória. Então, isso aqui é o que o governo não é obrigado a gastar, ele gasta nos seus programas. Então, você vê que é por isso que querem cortar as bolsas
dos programas de pós-graduação que tem nota 4 para baixo, né, comprometendo, né, particularmente em torno de 80% dos programas de pós-graduação das universidades do Norte e Nordeste, porque são as regiões que expandiram muito nas últimas décadas as vagas das universidades e institutos federais, né, que tem os programas de pós-graduação mais novos, então tem as piores notas, não é que são as piores notas, ainda não chegaram a um patamar mais elevado, e acaba, o critério deles foi o quê? Vamos reduzir as bolsas, né, dos programas de pós-graduação que tem nota de 4 para baixo. E aí é a realidade, tem que reduzir em função desse corte drástico dos orçamentos. Bom, falamos da CAPES, agora a próxima lâmina, né, para o Relan aí, se puder passar para a gente, que também continuamos falando da educação. Relan, se você puder passar a próxima lâmina para mim. Isso. Aqui é um outro quadro que é mais geral do governo. Vocês terem isso aqui vamos dizer assim, uma outra foto, né, do que tem acontecido com o governo como um todo, né? Isso aqui é tudo que o governo investe, né? Tudo que o governo investe e em valores nominais, né? O azul em bilhões de reais, né? E essa linha marrom é quando você trabalha, desconta a inflação do período e você compara a porcentagem do PIB que o governo investe. Então, o governo já chegou a investir, né, 1% do PIB e esse ano, né, terá disponível para investir do PIB 0,3%. Com um investimento desse, significa que o governo não tem recursos para construir estradas novas, construir ferrovias novas, investir em equipamentos novos de nenhuma área e muito menos na área do conhecimento, que o governo não tem nenhum privilégio por isso, né, abandonou esse setor. Então, isso aqui é uma outra foto da realidade dos investimentos no Brasil, como tem sido dura a realidade do Brasil e difícil continuar funcionando a máquina pública e se modernizando e enfrentando o mundo como deveria estar enfrentando. A próxima lâmina, eu já acho que já fala, deixa eu ver, isso aqui, Enio, depois a última lâmina, né, que nós temos, isso aqui é depois do bloqueio da peça orçamentária votada em março pelo Congresso Nacional e depois da sanção do governo, né? O governo sancionou e para ele manter o acordo que ele fez com a base parlamentar dele, aqui eu não estou criticando os parlamentares, aqui eu estou criticando o governo, né? Para manter o acordo dele com a base parlamentar, pagar aquilo que ele se comprometeu, né, com os parlamentares, não as emendas obrigatórias, mas as emendas que não são obrigatórias, são aquelas que o governo vai pagar para sustentar a sua base política no Congresso, ele teve que executar mais 9 bilhões de reais de corte orçamentário. Aí veja você onde ele foi cortar. MEC, né? 2 bilhões 700 milhões de reais. E aí ele foi também no Ministério de Ciência e Tecnologia e cortou mais 370 milhões de reais. Ou seja, aquilo que já era muito, muito insuficiente para o setor de pesquisa e ensino superior continuar funcionando, ficou ainda mais insuficiente. Esses 2 bilhões e 700 milhões que ele cortou, bloqueou, depois, quando fez a sanção do orçamento, né? Isso significa corte, boa parte disso são nas universidades federais. Não é um corte linear, porque as universidades federais e os institutos já tiveram um corte linear de em torno de 18%, 17%, né, de 2020 para 2021. Esse corte agora, eles foram pontualmente em algumas instituições, né, de ensino superior e cortaram, principalmente, notadamente, as maiores universidades, né? Esse quadro eu não consegui detalhar, mas, por exemplo, eu sei que a Universidade Federal do Ceará sofreu bastante, a de Minas Gerais sofreu bastante, a do Rio Grande do Sul, a do Rio de Janeiro, que eu lembro, a UNB também teve cortes grandes, né? Que é para compensar esses 2
bilhões e 700 milhões de reais que ele cortou depois da aprovação do orçamento por parte do Congresso Nacional. Se quiser fechar minha apresentação agora, Renan, eu vou fazer uma última apreciação desse processo antes de encerrar minha fala, né? Mas eu queria dizer que se nós não tivéssemos, infelizmente, né, tivemos e estamos vivendo até agora a questão da pandemia do Covid-19, o ano passado o sistema de ensino superior público federal brasileiro não teria fechado o ano funcionando. Só conseguiu fechar sem colapsar porque, em função do fim das aulas presenciais e o início das aulas remotas só no segundo semestre de 2000, lá para agosto, setembro, né, que as aulas voltaram de forma remota, nos institutos federais, nas universidades federais, nos colégios Pedro II, nos institutos de pesquisa vinculados ao Ministério de Ciência e Tecnologia, isso só não colapsou em função desse fato, né? Então, funcionou até o final, porque não tinha assistência estudantil, reduziu, não tinha aluno em sala de aula, não tinha energia sendo consumida, laboratórios não estavam funcionando, né? Não precisava limpar tantos prédios, segurança, enfim, né? Com a poda de árvore, essas coisas todas que os campos precisam, né? E aí não colapsou. Aí conseguiram chegar até o final de 2020. Só que aí o governo fez o quê? Dobrou a aposta, cortou 17% sobre isso que já era ruim, né? E depois de o orçamento rebaixado ser aprovado pelo Congresso Nacional, ele dobrou a aposta novamente. Ele cortou mais 2 bilhões e 700 milhões. Ou seja, não tem como dar certo, não tem como funcionar até o final do ano. E é por isso que nós temos aí a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, que é uma coalizão que nós organizamos com com 8 entidades, né? Aí eu coloco aí a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, a Andifes, o CONIF, né? E que o PROIFES participa do fórum conosco. Nós formamos um fórum chamado Fórum FNDCT, e o PROIFES tem somado forças conosco de uma forma bastante firme e bastante segura, tem nos ajudado, e isso fez com que as coisas não estivessem piores do que já estão. E agora, no dia 21 de maio, nós tivemos uma audiência pública em que foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara a convocação do ministro Paulo Guedes. Eu irei falar lá junto com outras entidades, né? E vamos cobrar dele essa questão do corte dos orçamentos, né? E nós sabemos também que a Comissão de Educação da Câmara também aprovou a convocação do Paulo Guedes, e nós estaremos lá para cobrar dele onde está o dinheiro da educação, da ciência e da tecnologia, né, que eles estão tirando na mão grande, né, e abandonando o setor claramente, né, e nós temos que cobrar, e cobrar de uma forma muito contundente, né. Então eu já deixo já convocado aqui a todos e todas, né, para o dia 21, é uma sexta-feira, às 9 da manhã, já deixar anotado na agenda, salvando a data aí, para entrar no site e na TV Câmara, para a gente pressionar o Paulo Guedes, né, porque esses cortes tão absurdos que estão sendo feitos no orçamento do MEC e do MCT. Eu estou falando do ensino superior. Se formos pegar um investimento em ciência, em educação básica, então, é também um desastre daí para pior, né, que é do MEC. Né, mas aqui estamos falando mais de ensino superior. Né, enfim, né, mas essa é a realidade. Eu agora vou passar a bola para o Enio, né, e depois a gente está aqui, a gente continua aqui para o debate, né, que for necessário tirar as dúvidas aí, Enio. Espero ter alimentado aí as pessoas com algumas informações a mais, né, nesse debate muito importante que vocês estão fazendo no canal do PROIFES. Muito bem, obrigado, Celso. Muito obrigado, né, por nos proporcionar esse panorama completo e bem detalhado sobre os recursos e orçamento da ciência brasileira. Tem muita informação aí para a gente assimilar, né? Tem, sem dúvida, aí você tocou aí no ponto nevrálgico da questão, é muito complicado tudo isso, e nós sabemos que por trás desses números tem muita coisa em jogo. Nós estamos falando aí de pesquisas que estão em andamento, nós estamos falando das carreiras dos professores, estamos falando dos institutos científicos, da universidade, estamos falando da estruturação dos laboratórios, dos insumos,
das bolsas de pesquisa, equipamentos, né? Muita coisa que está aí por trás, né, Celso? E, de certa forma, tem muita coisa, no caso do que aconteceu aí da pandemia, por exemplo, a universidade, através dos cientistas, dos pesquisadores, eles tiveram aí um papel importantíssimo com relação a esse efeito do vírus. Convocada aí para dar uma resposta urgente, né, que foi feita para as universidades, os cientistas, normalmente aí as universidades públicas e os institutos de pesquisa, o que se fez foi se empenhar profundamente para buscar as soluções, as vacinas, os medicamentos, os testes, as alternativas de produção de equipamento, de proteção, de uso e apoio dos tratamentos. Nos estados, nos municípios, que nós vimos aí, foi uma parceria da administração pública com as universidades, o Instituto Científico também, isso foi determinante na construção das políticas públicas, que estão voltadas aí também para a mitigação dos efeitos do vírus. Então, é um diálogo entre política e ciência, isso é importantíssimo para se definir as medidas de administração, né, adequadas para cada momento e cada situação que acontece relacionado às emergências relacionadas a esse vírus. E para falar um pouco mais sobre os aspectos, essas coisas que nós estamos falando aqui, sobre os acontecimentos das bolsas, da universidade e tudo mais, eu quero convidar o professor Dárlio Teixeira, que é diretor da UNE Sindicato, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também membro do GT Ciência e Tecnologia do PROIF Federação, desde o seu início, o Dárlio está aqui com a gente, e eu queria que você, Dárlio, como um autêntico representante da luta, da defesa da educação pública, do ensino superior das universidades brasileiras, nos desse aí a sua visão sobre a atuação da universidade e da ciência no combate dessa pandemia. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação da universidade, dos cientistas, pesquisadores no cenário dessa crise, e nos passasse aí a sua perspectiva sobre as universidades, o que acontece na universidade nesses tempos aí de pandemia e outras crises que estão acontecendo. A palavra está com você, professor Dárlio. Primeiro, eu agradeço, professor Enio. É um prazer estar aqui com o Celso Panselli e com o Enio dialogando sobre um assunto tão importante para a sociedade brasileira e que a gente traz essa live para tentar esclarecer minimamente, né, os nossos pares, os nossos colegas. Dentro do PROIF Federação, aqueles que não conhecem bem, o PROIF congrega vários sindicatos federados. A DURN, né, que é o nosso sindicato aqui da UFRN, é um deles. A Bahia, aqui no Nordeste, por exemplo, o sindicato da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá no Sul, do Goiás também, de vários outros sindicatos federados ao PROIFs. E aqui eu trago uma informação para complementar essa apresentação do Celso Panselli, que ele traz um diagnóstico com as tabelas, mostrando os recursos. Essa semana, né, sexta-feira passada, teve uma reunião da SBPC com todas as sociedades científicas do Brasil, um fórum, uma reunião do fórum, onde o presidente do CNPq fez uma apresentação para a gente, né, sobre o cenário. Então, o que é que significa o FNDCT, que é isso que o Celso passou em termos de números. Às vezes os nossos colegas, eles podem ter alguma dificuldade de entender o que é que tem a ver, por exemplo, o FNDCT com o CNPq, com a CAPES, com a FINEP, por exemplo. Tudo a ver. Então, se a gente não consegue liberar os recursos do FNDCT, o recurso de editais, ele não chega. O presidente do CNPq, ele foi bem claro, ele vai lançar um edital universal sem ter certeza se vai ter o recurso, justamente para pressionar a liberação dos recursos do FNDCT para a ciência e tecnologia do Brasil. Então, o que é que significa isso? Como o Celso colocou aí, né, a gente vem lutando desde o ano passado, uma luta árdua com vários sindicatos, várias entidades científicas, mais de 100 entidades científicas, encabeçadas pela SBPC também, e nós relacionados aos diversos sindicatos. E a gente tem discutido essa pauta, que é uma pauta que a gente considera no PROIF importante, no ADURN Sindicato também, que é a pauta da ciência, tecnologia e extensão. Então, foi aprovado no ano passado, mas foi vetado. Tudo bem, vetar é constitucional, mas a manobra, né, a manobra que fizeram para não liberar os recursos do FNDCT nesse momento, segundo os juristas, após ser derrubado no Congresso e após ser derrubado no Senado foi um voto apenas, quando todos os senadores votaram a favor da derrubada do veto do FNDCT, então, e não liberar, se torna inconstitucional. Aí tem a questão do teto, mas foi passado no Congresso, foi passado no Senado. Então, a SBPC foi decidido já em reunião, que vai judicializar isso,
para poder... Onde é que nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Que a SBPC tem que judicializar, e a gente vai apoiar essa judicialização, claro, para poder surgir editais, por exemplo, editais para produtividade. Vocês tiveram conhecimento de algum edital de produtividade do ano passado? Acredito que não, né? Se chegou a ser aberto, não. Então, no outro ano, se chegou, não chegou o recurso. Então, por quê? Justamente por causa desse imbróglio do recurso do FNDCT, que não é disponibilizado, né? Tira o veto, mas não é disponibilizado. Não foi promulgado ainda. Foi uma manobra política inconstitucional que o governo atual arranjou para não promulgar esse recurso. Então, a gente acredita que com a pressão da sociedade científica, com a pressão dos professores, e aí, falando como é BTT, né, Educação Básica Tecnológica, é bom a gente lembrar que todos os institutos federais e várias universidades, tem 23 escolas vinculadas dentro das universidades federais que acessam esses editais também, para seus programas de pós-graduação, para seus projetos, esses editais do CNPq, da FINEP, e ele está, de uma certa forma, vamos dizer, contingenciado entre aspas, porque pela reunião que eu participei sexta-feira, na verdade, ele está bloqueado por uma manobra política. Na verdade, uma parte desse recurso que poderia estar sendo já usado, já poderia estar tendo editais abertos, por exemplo, o próprio edital universal está aberto e outros editais ligados ao CNPq, se esse recurso não tivesse tido tantos entraves ao longo desse processo do ano passado e desse ano. Então, é esse esclarecimento que eu gostaria de trazer para a nossa sociedade científica, para nossos colegas, para nossos pares, entenderem também e chamá-los para essa luta, de lutar por esses recursos, porque essa luta é agora, para a gente tentar ver se consegue, mesmo de forma judicial, né, consegue a liberação de pelo menos parte desses recursos do FNDCT, que só assim a gente poderá ter algum edital aberto para trabalhar essa questão da ciência e tecnologia. Eu queria também, Enio, Pancera, levantar também que não é só a ciência e tecnologia que está sendo extremamente prejudicada, e a educação, como já foi levantada aqui, mas também a extensão. A extensão no governo Dilma, eu lembro muito bem, eu tive em Brasília em eventos para discutir como colocar recursos dentro da CAPES, um programa de extensão dentro da CAPES com recursos específicos. Depois disso, a extensão sumiu do mapa, são recursos ínfimos, né? E a universidade fica mais... esse diálogo que tem que a universidade extrapolar os muros, mas sem recursos para extensão, isso não acontece, não tem como acontecer de fato. Então, são essas as questões que eu queria levantar, né, trazer, considerando as tabelas que o Pancera coloca, que o Pancera traz, traduzir isso no que tange a nossa realidade, do nosso dia a dia, sabe, Pancera? Que a realidade é o seguinte, o professor coordenou uma pós-graduação e ele tem, vamos dizer, 30 papers por ano, mas ele não tem um edital para acessar recursos. Eu vou além disso, né? Porque a discussão que a gente vinha tendo ultimamente, nos últimos anos, mesmo nos governos de Dilma ainda, era que a gente deveria abrir mais para a parceria público-privada dentro das universidades. A gente não é a favor disso aí, mas tem que ter edital que fomente isso, né? Tem um professor aqui da UFRN que fez uma pesquisa sobre isso a nível mundial, que ele foi pró-reitor de gestão, e mesmo nos países onde acontece isso de fato, nos países industrializados, uma parte, por exemplo, nos Estados Unidos, né, uma boa parte vem dos recursos públicos, através dos estados, das federações que eles trabalham lá, mas é público-privado. Só recurso público, nem nos sistemas extremamente capitalistas, isso existe, por ponto de vista para investimento em recursos de pesquisa científica. Então, o que eu trago? Esse governo ele sequer teve o cuidado de trazer esses editais públicos privados, que no início, né, a gente acreditava que poderia organizar, mas a questão está tão desorganizada que eles não conseguem fazer nenhum tipo de fomento à ciência e tecnologia, nem totalmente pública, nem pública privada. Então, a verdade é que os programas de pós-graduação do Brasil estão à mercê de uma situação dificílima, sem ter as bolsas, pelo cenário, 10% a menos do ano passado, que já foi pouco.
falando em torno de CNPq, né? Especificamente de CNPq. E CAPES também é reduzido, como você colocou nas suas planilhas. Então, é um momento de todos refletirem, e a gente traz essa live, esse momento, para todos refletirem e se juntar a gente, né? Quem está à frente desses movimentos, para a gente lutar por um país que invista em ciência e tecnologia, inovação e extensão. Muito obrigado, professor Enio, obrigado, Celso, e obrigado a todos e a todas que nos escutam. Muito, muito bom, viu, Darley? Nós tivemos hoje aqui um diálogo que, sem dúvida, tem muito mesmo a contribuir com o debate público nacional que está acontecendo hoje, né? São duas visões complementares que formam aí um rico panorama sobre a universidade, sobre a ciência, sobre a tecnologia, sobre a inovação nacional. Eu quero aqui agradecer muito, né, tudo isso aí que foi colocado. Tem pergunta aqui para o Celso. O Celso, tem uma pergunta aqui do presidente da federação, professor Brandão, que eu queria passar aqui para você, que fala o seguinte: Pancera, temos mais de 20 universidades que os nomeados por Bolsonaro não são eleitos pela comunidade. É possível saber se essas universidades com reitores afinados com o governo foram privilegiados nesse último voto, que não foi linear? Então, é uma pergunta aí do professor Brandão. Quer passar para você puder responder aí. Não, sabe que isso é uma boa pergunta? Eu não fiz esse cruzamento, mas eu acho que está aí uma boa. Eu vou anotar isso, vou buscar essa informação, Brandão, nosso presidente aí. Realmente, de fato, tem que dar uma olhadinha para esse número aí para ver como é que é, né? Porque essa semana a gente teve uma boa notícia, por exemplo, da Unifesp, que é a universidade do famigerado ex-ministro da Educação, né? Que está agora diretor do Banco Interamericano, né? Ganhou um bônus e foi para a Europa, vai em Traub, né? Foi para Nova York, né? Ganhou um bônus, né? O cara fez o que fez lá no MEC, ganhou um bônus e foi para os Estados Unidos. Pois bem, nomearam o mais votado, né? Nelson Sas. É uma surpresa, né? Que bom. Mas realmente isso é uma batalha muito grande, que é a defesa da autonomia das universidades, a democracia e o direito à comunidade escolher seus próprios reitores. Eu vou, Brandão, fazer esse cruzamento. Está aí, está uma boa questão. Eu não havia pensado nesse ponto de vista aí. Olhar onde foram os cortes que não foram lineares, né? E ver quem são os reitores que estão dirigindo essas universidades. Então, um bom critério. Prometo dar uma olhada e retornar para vocês aí através do Enio, né, sobre essa questão aí. Mas o Dálio falou algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, eles fizeram um gol de mão com a gente, né, no orçamento. Eu chamo de gol de mão aquele gol do Maradona, né, na Copa do Mundo, né? Porque nós aprovamos a lei. Você sabe que o único senador que votou contra foi o filho do presidente, né? O único senador que votou contra a lei foi o Flávio Bolsonaro. E na Câmara teve 17 votos contra, inclusive o Eduardo Bolsonaro, que é o filho dele, e aqueles deputados mais bolsonaristas, assim, mais agarrados ali com o presidente. Votaram contra o projeto. Mas, enfim, depois o presidente falou, falou inclusive na live dele, com o ministro Pontes do lado, que ia sancionar a lei, que não ia vetar, pum, meteu 2 vetos. Aí nós fomos para cima, derrubamos o veto. Aí o que eles fizeram para não incluir o valor no orçamento? Só fez a promulgação do veto, da derrubada do veto, no dia 26 de março. E o orçamento foi aprovado no dia 25 de março, né? Então, no dia seguinte. E é isso que nós estamos, questionando, né? E as entidades, inclusive o Proif deve ser chamado para entrar junto na ação, vão questionar isso numa ADIM, né, no STF, e também nós estamos conversando com os partidos, né, os partidos da oposição e talvez alguns partidos de centro também concordarão em assinar também uma ADIM, questionando, né, que o governo tem que cumprir a lei. E a lei diz o seguinte: não pode mais contingenciar os recursos do FNDCT. Isso acontecendo significa liberar em torno de 5 bilhões, mais de 5 bilhões de reais, né,
do FNDCT, o que daria para, com certeza, complementar o orçamento do CNPq, por exemplo, né, essa necessidade que tem, pagar esse edital lançado pelo CNPq, que não tem recursos, edital universal, retomar o CT Infra, que é aquele programa para a infraestrutura das universidades e institutos federais, ou seja, retomar uma série de programas que são abandonados, né, nesses últimos anos. Né? Então, foi uma luta muito grande ter aprovado a lei. Tem uma coisa muito interessante na Lei Complementar 177, que transformou o recurso em recurso financeiro. Né? Então, ele saiu daquela conta única do Caixa da União, que era um lançamento contábil, e ele virou um lançamento contábil e financeiro. Ele tá apartado do orçamento único da União. Então, também, a outra ação que as entidades estão fazendo exigir do ministro Marcos Pontes que ele convoque o comitê diretor do FNDCT para discutir essa questão, né, do orçamento e como executar esses orçamentos, né, já que tem uma nova realidade para o FNDCT. Então, são 2 ações ou 3 ações combinadas, né, que nós vamos fazer. E a forma de pressionar, a primeira grande que nós vamos fazer é no dia 21, eu já falei aqui, agora de maio, né, numa audiência pública na Câmara dos Deputados, eu até terei a palavra lá, outras entidades terão a palavra, né, e vamos fazer nesse dia um tuitaço e manifestação e pressionar, né, vou tirar uma carta também, mandar Paulo Guedes e tal, porque, assim, só me esticando um pouquinho ele, na sessão humilhações do ministro Pontes, né, ele foi humilhado 2 vezes em público pelo presidente. Né? Primeiro, quando falou que ia sancionar e não ia vetar, e vetou. E agora, recentemente, botou ele numa live, numa quinta-feira, dizendo que estava destinando dinheiro para a pesquisa da vacina, e na sexta-feira publicou o orçamento vetando o dinheiro, né? Bloqueando os 200 milhões da vacina. É uma coisa, é um desrespeito, né? Um ministro, como é que se tem uma pessoa na tua equipe e humilha a pessoa em público, e a pessoa aceita, né? Que é terrível. Aí, essa semana agora, na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, convocaram o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes falou que, eu não sei se vocês viram aquela tirada, aquela máxima do Paulo Guedes, que virou até meme, que ele falou o seguinte, que ele botou 5 bilhões no orçamento do MCTI para as pesquisas, que não é verdade, que o governo não está financiando pesquisas para a vacina. E falou 2 pérolas interessantíssimas. A primeira, ele falou o seguinte, e nós não podemos botar pesquisa de Covid no regime emergencial, porque elas só ficarão prontas daqui a 2 ou 3 anos, e aí passou o regime emergencial, como é que a gente vai prestar contas desse dinheiro? Olha a cara de pau do Paulo Guedes falar uma coisa dessa. E a segunda que ele falou assim, ministro Pontes, você tem recurso para a vacina? Pare de lançar foguetes e faça pesquisa de vacinas. Né? Olha, impressionante, né? Um desrespeito. São colegas de governo, são pessoas da nação, com o nome deles tem repercussão na mídia, no Brasil inteiro, e fica assim, um humilhando o outro. Né? Uma desonestidade intelectual, né? Como falou aí o ex-ministro Mandetta, o Paulo Guedes é desonesto, né? É intelectualmente desonesto. Né? Ali está uma prova, né? Um dos dois está sendo desonesto. Né? Ou o Pontes ou o Paulo Guedes. O Pontes diz que não tem dinheiro. O Paulo Guedes diz que tem 5 bilhões e fala para ele não fazer mais foguete para pesquisar vacina, né? Então, coisa assim, uma desfaçatez assim, absurda. A gente fica olhando assim, aonde jogar o nosso país, né? Para onde nós fomos, né? Como é que chegamos até aqui? Né? Mas aí, só um parênteses aí dentro desse mesmo assunto, a gente não pode esquecer que no início da pandemia foi mais de 1 trilhão para o sistema financeiro, 1,2 trilhões para o sistema financeiro, mas para pesquisa, para a educação pública não tem recurso. Isso aí. Então, vocês veem como nós chegamos numa situação assim que é ridículo, só que não é engraçado, porque é trágico, né? Temos 400 mil mortos. E nós temos mais de 2 meses que morre no mínimo 2.000 pessoas por dia. Né? É uma guerra tremenda e uma negação da realidade, né?
tremenda e ao custo da vida das pessoas, né? Porque alguns ministros já reconheceram que tomaram vacina escondidinhos, né? Será que o presidente da República também tomou vacina escondidinho da gente e não contou a verdade? Né? Porque a gente já passa a duvidar de tudo, né? Porque é tanta falta de respeito com o bom senso e com a verdade, a gente passa a duvidar de tudo, né? É difícil, mas é isso aí. É isso aí, Enio, falei bastante. Obrigado, Celso, muito importante tudo que você colocou, é o que a gente precisa saber, né? Você tem todos esses toques, conhece bem como é que funciona ali dentro, né? E muito importante também todas as considerações que foram colocadas aqui. Queria só que o Dálio trouxesse aqui já as suas considerações, Dálio, você podia. Agradecer a oportunidade, a gente não pode deixar de lembrar dessa questão importante que todos nós estamos vivenciando da pandemia, e isso tem tudo a ver com ciência e tecnologia, claro, já foi citado aqui, mas só enfatizando, né, que se tivesse tido investimento inicial, né, desde o início, previamente, né, se não tivesse sido considerado como uma gripezinha e tivesse sido considerado com responsabilidade e tivesse investido nas nossas instituições de pesquisa, tanto das universidades quanto do Instituto Butantan, Fiocruz, com certeza nós temos quadros bons que já teríamos desenvolvido a nossa vacina. Eu digo porque estou retransmitindo mensagens de pesquisadores dessa área que eu escuto, né, em outras lives, em outros pronunciamentos. Nós teríamos a vacina brasileira, nós teríamos até o IFA brasileiro, provavelmente, se tivéssemos investido nessa área logo no início, com responsabilidade, e provavelmente boa parte da população já estaria vacinada e nós não estaríamos vivendo essa crise agora, nesse momento, tanto do ponto de vista da pandemia sanitária, quanto também do ponto de vista econômico, porque se não tem vacina, a questão econômica não é resolvida. Então, a questão econômica ela não pode ser dicotômica à questão da vacina, teria que ter sido tratado isso de uma maneira conjunta e não dissociada, como foi tratado. Então, é isso que os cientistas mostram, né, de várias universidades brasileiras. Nesse sentido, eu quero finalizar agradecendo a oportunidade. Aqui a gente, no Adurne Sindicato, teve eleição recentemente, o professor Oswaldo, né, foi eleito presidente do Adurne Sindicato bem recente, e ele é da área de saúde e trata muito dessas questões. Eu sempre acompanho com ele vários outros pesquisadores do Brasil, aí da UFC, né, tem o professor Edson Teixeira, que é dessa área também, sempre está aí na TV fazendo seus pronunciamentos em relação à questão da pandemia. Obrigado, professor Enio, foi um prazer escutar você, Pancera, e obrigado a todos que estão nos escutando agora e vão nos escutar nas nossas mídias sociais. Obrigado, Dálio, todas as suas considerações, tudo muito importante que foi colocado aqui. Eu queria só, a gente fechar, Pancera, para você fazer agora a sua consideração final e passar aí sua mensagem final para os colegas. Bom, eu quero, Enio, agradecer o convite, a oportunidade. A gente gosta de falar, né? Fala pra caramba. Né? Mas é bom, se estressa um pouquinho a tensão da semana que a gente passa, sempre muito acionado. Essa questão é uma questão que movimenta a gente. Eu faço movimento estudantil, política e essas coisas a minha vida inteira, então essas coisas realmente elas mexem com a gente, né? E não tem como não agir nisso. Então, quando a gente consegue fazer o debate, envolver algumas pessoas, né, ganhar algumas consciências, sempre é muito bom. Quero agradecer ao Brandão, né, também parceiro aí nosso do Proifes, né, pelo convite. Dálio, um prazer debater contigo. O pessoal aí que está no backstage aí, o Bruno, o Helen, né, também, obrigado aí pelo suporte. Né? E pode contar comigo, Enio, sempre que precisar me convidar, eu estou à disposição de vocês, sabe disso. É um prazer mesmo. E dia 21 de maio, 9 da manhã, todo mundo no site da Câmara, na TV Câmara, no Tuitaço, vamos fazer uma grande manifestação virtual para pressionar o Paulo Guedes a resolver a questão financeira das universidades, dos institutos e do setor de pesquisa brasileiro. Obrigado. Uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigado, Celso. Tudo muito importante, mais uma vez, muito obrigado. E estamos atentos aí às questões, né, de orçamento do nossa ciência aqui no Brasil. Muito bem. Essa foi a Live Ciência e Universidade no atual cenário socioeconômico brasileiro.
FNDCT e a Lei Orçamentária 2021, uma promoção do PROIF Federação. Quero agradecer a todos os convidados e a todos os professores que nos acompanharam durante essa transmissão. Um grande abraço a todos. É só lembrar que a íntegra dessa live vai ficar à disposição nas redes sociais do PROIF. E uma boa noite e até a próxima.